Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado na nossa vida. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 29 de maio de 2015. Hoje eu estava aqui olhando, meu Deus, eu queria tanto deixar uma mensagem hoje nessa sexta-feira. E é tanta coisa, meus irmãos. A Bíblia, ela tem tanta coisa linda. E eu sou um tipo de pessoa que o Espírito Santo me ensinou a fazer uma coisa. Às vezes, mexendo daqui, dali, daqui na Bíblia, eu vejo algumas palavras. E uma das coisas que eu observo muito é nome de planta, né? Pinheiro, carvalho e por aí vai. E hoje eu descobri a murta. E daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Ela é o tema de desenho, né? O quadro do vídeo, essa planta linda que vocês estão vendo. Eu os aconselho a pesquisar sobre a murta, ver imagens dessa planta. Eu comecei a chorar porque eu não sei, eu acho que a pessoa mais tecnológica, a pessoa mais urbanizada, eu acho que todos os seres humanos, eles quando vêm um jardim, eles descansam. Eu gosto muito de jardim. Eu gosto muito de jardim. Não gosto de plantar, não. Mas eu explico por quê. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma senhora, ela era paisagista e eu fazia alguns projetos para ela. E eu vi algumas revistas no estúdio dela, etc. E, gente, quanta coisa linda, foto de lugares que ela ia trabalhar. E agora eu vejo, por exemplo, a minha mãe no Brasil, ela tem mania de plantar tudo quanto é tipo de planta. E faz aquela bagunça, né? Tudo quanto é latinha que encontra, enfia terra com plantinha e vai fazendo aquela confusão. E eu vi isso muito aqui também onde eu moro, né? E não traz ordem, né? Traz um pouco de caos aquela confusão. Mas assim, se eu pudesse, se Deus virasse para mim e falasse assim, Ana, você pode viver mais 30 anos nessa terra. Como Deus fez com o rei, acho que Ezequias, né? Deus deu mais 15 anos para ele. Isaías, não sei, foi lá, profetizou, foi Isaías ou outro profeta, não sei, foi pro rei Ezequias, que ele estava doente, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Então imagina se hoje, nos dias atuais, Deus falasse, Ana, eu vou te dar mais 15 anos de vida, com certeza, vou te dar prosperidade, vou te dar proteção, vou te dar saúde, e você vai viver 15 anos nessa terra ainda em paz. O que você gostaria de fazer nesses 15 anos? Tem algum sonho que está aí, que restou, né, ainda para você, que você gostaria de realizar? Eu iria pedir saúde para os meus filhos, eu iria pedir saúde para mim, eu iria pedir, desculpa, eu iria pedir um certo conforto, não vamos ser hipócrita de achar que a gente ia pedir só para os outros, né? Deus falasse para você. Mas uma das coisas que eu gostaria de ter, se eu pudesse ainda ter 15 anos nessa terra, 10 anos nessa terra, é um pedacinho de terra, um pedacinho de terra num local seguro inclusive de animais peçonhentos, que eu não gosto desse tipo de coisa. Um pedacinho de terra praticamente plano, onde eu poderia fazer um belo jardim. Eu faria uma casinha, né? Não vou dizer um barracão, porque barracão a gente associa a confusão, né? Com as coisas feitas de qualquer jeito. Mas eu faria uma casinha com um quarto, com uma sala, uma cozinha, um banheiro, talvez 2 quartos, não sei. Mas um quadradinho bem básico mesmo. E de fora eu iria encher de paisagismo. Faria um belo jardim gramado com aquela grama mais fininha, né? Que tem a grama mais grossa e tem a fininha. Eu faria com aquela fininha. E ali eu plantaria, né, várias plantas bonitas, plantas graça, né? Aqui na Itália eles falam planta graça, que são aquelas plantas mais gordurosas, aquelas plantas que resistem mais durante todo o ano. E faria certas flores e faria desenhos com pedras no chão, faria um pequeno lago todo ornamentado. E eu faria daquele pedacinho meu pequeno paraíso, né? Eu acho que eu ia ter que passar muito tempo cuidando de tudo aquilo,
mas eu faria com muita alegria, com muito prazer e satisfação. E tem uma planta que eu sempre admirei, que é essa tal de murta. O nome é feio, murta, mas quando eu fui pesquisar aqui agora no Google, graças a Deus pelo Google, né, não te deixa com dúvidas em nada, eu vi as fotos da murta. Quantas fotos, deu vontade de colocar todas, mas a gente não tem condição de fazer tanta invenção, né? Aqui o que importa é a palavra. Mas pensando, refletindo, né? Porque a gente tem a mente liberada. Nós temos o coração livre, nós temos a mente liberada. Eu venho observando que Deus, ele gosta de jardim, meus irmãos. Deus, quando ele criou o homem, ele colocou ele num jardim. A gente, infelizmente, tem a natureza caída, deturpada. A gente não consegue visualizar o que é o jardim do Éden, que Deus criou. O maior paisagista de todos criou o jardim mais lindo que essa terra poderia hospedar, que foi o jardim do Éden. Eu sei que Adão e Eva eram nus quando eles viviam ali dentro. E hoje eu, por exemplo, quando eu já ando no meio de certas plantas, eu já começo a coçar. Coça braço, coça mão, coça perna. Parece que tem alguma coisa me picando, né? E tudo. Eu já tenho aquela sensação de fastídio. Aqui na Itália eu ganhei alergia nos olhos ao pólen. Então quando começa a polinizar muito o ar, meu olho coça, lacrimeja, arde. E então assim, jardim, planta, verde, para mim virou uma espécie de sinônimo de aflição ultimamente. Mas analisando um pouco de algumas coisas que a Bíblia fala, quando a gente tenta olhar para o Jardim do Éden, a gente tem uma mentalidade tão fechada que a gente não consegue ver o Jardim do Éden como a coisa mais linda que Deus poderia ter criado nessa terra. O Jardim do Éden, ele foi o reflexo mais glorioso até então que Deus pôde colocar nesse planeta. Por mais que a gente vê lugares paradisíacos aí pelo mundo, o Jardim do Éden, ele era livre de peste, de insetos, de espinhos, de abrolhos, de plantas daninhas, ervas daninhas, horticantes. Adão e Eva podiam caminhar, correr no solo do Jardim do Éden, que parecia um tapete. Quando eles passavam perto das flores do Jardim do Éden, o perfume era uma coisa maravilhosa, única, exclusiva no seu gênero, cada um com seu como que fala, a sua essência. Essa tosse mesmo é alergia. Eu não estou livre dela já há meses. Mas a água de uma cristalinidade. Nós somos acostumados a beber água de fonte, né? Todo mundo aqui já tem certeza que já bebeu água de fonte. O lugar que eu bebi a água mais saborosa, a mais boa água, que foi uma água que eu não queria parar de beber, foi na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Eu nunca vi, olha, eu estou na Itália, aqui tem uma região que chama Sila. É uma região que está aqui no sul da Itália, e ele vai percorrendo, ela faz a coluna dorsal da Itália, vai até a Suíça lá em cima. E eu bebi a água da Sila, né? São montanhas todas cheias de pinheiro, muito bonito. Se você quiser pesquisar aí na internet, imagens da Sila, você escreve S-I-L-A. E pode pôr Itália, vocês vão ver do que eu estou falando, o que é a Sila. Lá é um local que tem neve, né? Alpes. Mas eu bebi a água da Sila, não foi como a de Mariana. Eu tive a oportunidade de beber água da Suíça, a parte norte, a parte italiana da Suíça. Quando você entra na Suíça, você olha assim, tem aqueles paredões de pedra, parece o Rio de Janeiro um pouco, né? Aquela parte do Rio de Janeiro, quando você olha aquelas montanhas gigantes, tudo de pedra, mas a Suíça parece que é tudo de mármore, não é mármore não, mas você vê que é uma pedra muito dura, e quando chove dá umas cachoeiras assim caindo, né, entre as montanhas, e a água da Suíça, ela é muito pura, pelo menos na parte italiana onde eu estive. O pessoal abre a torneira, bebe água da torneira, tudo, sabe? Não tem calcário, não tem nada, é uma água muito pura. E a Suíça, por si só, é uma zona muito limpa, ecologicamente falando, né? Um país muito particular da Europa.
Mas não era tão bom como a água de Mariana. A água de Mariana eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci aquela água que eu bebi, tá? E então assim, você olha isso tudo e você começa a ler sobre o Jardim do Éden, os animais, né? Quando eu era criança, eu sempre tive cachorro, pato, galinha, não tudo de uma vez, mas de tempo em tempo alguma coisinha aparecia. Eu sempre tive algum animalzinho, eu e minha irmã. E tudo bem, eu jogava e tal. Quando eu fiquei velha, vamos dizer assim, né, depois dos meus 27 anos, eu fiquei meio estranha, porque agora se eu pego um cachorro, qualquer cachorro, pode ser o cachorro mais limpinho que for, começa a alisar aquele cachorro, depois eu libero ele, depois de um tempo eu começo a sentir um espinho na garganta, como uma coisa que tá me espinhando, minha garganta fecha, fica toda espinhosa, parece que eu tô com o pelo do cachorro na garganta. E aquilo me dá um fastídio que eu não posso brincar com animal de pelo. É pra vocês verem, né, como é que a velhice vai chegando. 35 anos eu já tô me sentindo velha, mas não é isso. É quando você põe na balança aquilo que você foi e viveu fisicamente, naturalmente, né, a sua disposição, a sua energia, e como o corpo mudou nos últimos anos. Então, assim, ele envelheceu, ele se enfraqueceu, ele desregenerou um pouco. Então eu chamo velhice nesse sentido, né? E às vezes eu fico olhando, se eu já com 35 anos me sinto nesse estado, imagine se eu tivesse chegado até 70, 80, 90, como eu estaria, não? Mas eu acho que está tudo relacionado com a natureza que nos envolve atualmente. Ela está muito destruída pela poluição, ela está muito destruída por causa por exemplo, as hortaliças, né? Muito cheia de agrotóxicos. A água já não é limpa, ainda que saia da fonte mais limpa, pura que você tiver perto da sua casa, tem sempre uma chuva que tem as nuvens cheias dos rastros químicos sendo despejados nas fontes. E por aí vai, né, meus amados? A gente vê que o mundo de hoje ele está muito tenso, muito pesado. Mas olhando algumas fotos aqui na internet de jardim, e aí eu olhei a palavra murta, essa planta, é uma planta linda, 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 linda. É aquela planta que pode fazer o que você quiser com ela. Você pode fazer desenhos, jardins maravilhosos. Não é uma planta, aqui na nossa cidade tem um local que tem essa planta. Ela dá uma florzinha branca, perfumada. E é uma planta que tem uma folha que parece que passou cera. É muito linda, meus irmãos. E na hora que eu vi a murta, quando Deus fala que vai te substituir num futuro próximo a roseira brava pela murta, a rosa é linda. Eu aqui do lado tenho um vizinho que ele tem um muro. O muro da casa dele está coberto de uma planta que parece essa murta. Eu não sei se tem várias raças diversas da tal da murta, mas eu sei que esse muro dele, ele desenha nele, né, a planta. E por cima tem exatamente rosa. Rosa cor-de-rosa pequenininha. A coisa tá linda. Agora, se eu pudesse, até tirava uma foto para mostrar para vocês que coisa linda que tá. Mas a rosa tem espinho, né? E Deus fala, ele vai substituir a rosa brava pela murta. Então a gente começa a analisar, sabe, tanta coisa. Poxa, você gosta tanto de determinada coisa e não pode viver aquilo porque, primeiro, que eu não tenho um pedacinho de terra para me fazer o meu jardim. Mas segundo, porque não é uma natureza limpa, não são plantas que te dão o bem-estar, mas são plantas que você sai sempre coçando do meio delas, você sai com alergia por causa do pólen, você tem sempre alguma coisa, um bichinho, um pernilongo, né? Quando você molha, enche de pernilongo, não tem paz nos jardins. E Deus, ele promete que ele vai trazer, né, novamente a terra a esse estado, a um estado de regeneração. Então, meus amados, eu tô meio nostálgica aqui, mas quando eu vi a tal da murta eu me emocionei, porque a gente tem que olhar para Deus, meus irmãos, como um ser tremendo, como um ser maravilhoso. É fácil falar palavras de glória a Deus, é fácil achar palavras para tentar simbolizar a Deus, mas quando você fala uma palavra e você observa as coisas que Deus promete, você começa a admirar a Deus de um modo tão carinhoso, você começa a ver em Deus um ser tão lindo, tão formoso, tão criativo, tão perfeito.
Gente, imagina que ele criou um jardim perfeito. Ele criou um jardim em que, imagina você poder tirar o sapato com o pé nu e correr no verde, na relva verde, e não se machucar, não se arranhar. Você sentar e não sentar perto de um formigueiro que vem, te pica, te faz mal. Você poder colocar a mão em tudo quanto é planta e você não vai ser espinhado, arranhado, urticado. Você poder estar perto de flores lindas e elas não vão te dar coceira nos olhos ou te vão fazer espirrar, coçar nariz, ou então sua pele vai empipocar toda. Imagina você... Eu sei que todo mundo tende a gostar muito de perfume, principalmente quando são perfumes caros. Quem conhece uma essência de um perfume importado, um perfume caro, passa a amar, né? Quantas vezes a gente passa perto de pessoas que usam certos perfumes e aqueles perfumes são tão bons que você vai, só de você tocar na mão da pessoa, cumprimentar ela, aquele perfume fica na sua mão até o dia seguinte e você não esquece aquela pessoa através daquele perfume, né? E agora imagina o Jardim do Éden. Era um local em que os perfumes eles eram exaltados na sua totalidade, meus irmãos. É isso que a gente começa a pensar. Hoje a gente vê tudo caído, tudo deturpado. É como se a natureza estivesse nervosa, né? Ela estivesse te agredindo constantemente. Por mais que você faça um espaço maravilhoso, contrate o melhor paisagista para ajustar tudo na sua casa, você tem sempre um risco de se machucar no jardim mais perfeito que você possa ter. Vai ter sempre um mosquito, vai ter sempre um pernilongo, vai ter sempre uma formiga, vai ter sempre uma aranhinha, algum insetozinho, justo porque essa é a condição em que nós nos encontramos. E Deus, Ele traz para mim e automaticamente traz para nós, porque eu estou aqui falando, como que Deus, ele é amor, Ele é harmônico, Ele é o jardim de Deus, meus amados. Ou os jardins de Deus, aquilo que nós estamos para conhecer. A Bíblia fala que tem partes da Bíblia que diz que de Jerusalém vai fluir o rio e ele vai ser dividido em 4 partes. E ele vai entrar verso deserto adentro e ele vai desaguar nos 4 mares. Um deles é o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. E a Bíblia fala que o rio vai passar e nas margens desse rio vão nascer árvores de todo tipo de fruta. Você chega aqui na Itália, você não pode comer mais uma goiaba, pega no pé, jabuticaba aqui. Se a gente fala a palavra jabuticaba, você está xingando alguém. O abacaxi, a banana, tem que vir de fora. Aí você chega lá no Brasil, você vai querer uma fruta típica de climas frios, né? Europeus, você não vai ver. Mas a Bíblia diz que na margem desses rios, dessas águas que vão fluir do trono de Deus, o trono de Jesus, a cidade santa, vão dar árvores de todas as espécies. E a Bíblia diz que essas frutas, elas não vão apodrecer, elas não vão cair, e elas vão estar sempre prontas para serem comidas. A Bíblia diz que muitas folhas vão servir para cura. A Bíblia conta que tudo vai ser restaurado. O deserto vai ser transformado num jardim. Então você começa a ver os planos de Deus para o mundo, para nós. A gente está aqui hoje botando o dedo na boca de Deus porque o Senhor é culpado, porque o mundo está assim. Muitos de nós, eu tenho certeza, muitos de nós estamos um pouco arranhados com Deus porque vai vir um meteoro, vai vir um tsunami, vai vir um terremoto, vai vir um vulcão, vai vir não sei o que, vai vir guerra. Ainda que muitas das vezes a gente tende a ter certeza que nós não vamos estar no meio do que está por vir, mas a Bíblia fala de coisas terríveis, fogo, saraiva e sangue.
Mas esses não são os planos de Deus para o povo dele, para a eternidade, meus irmãos. Deus, ele quer fazer tudo novo, tudo perfeito. Olha, eu não vejo a minha família no Brasil há mais de 4, 5 anos atualmente. E eu não consigo ir no Brasil. E eu não vou conseguir ir no Brasil tão cedo. Porque a gente vê a passagem, às vezes custa 600 euros, 700 euros. Aí você faz as contas, poxa, 700 por 4, né? 7, 7, 14, 2.800 euros. Tá bacana. Aí quando você vai para fechar a compra, vai para 3.000, 3.000 e pouco, quase 4.000. O espetáculo fica pior quando você vai tentar comprar do Brasil, né? Porque você vê lá o preço da passagem, 200, 300, 700 reais, dependendo, né, do que você vai fazer. Aí quando você vai ver as taxas que eles cobram, é maior do que o valor da passagem. E aí você se pergunta, mas por que toda essa taxa? Por que todo esse imposto? Se eu já estou comprando a passagem, por que eu tenho que pagar tanto dinheiro? Praticamente 70% do valor de uma passagem internacional é com presa de taxa. Taxa. Que eles não explicam o que serve, mas é taxa. E a Bíblia diz que Deus, ele vai aplainar todos os montes, o mar já não vai existir, que Deus, ele vai fazer lagos em todo o mundo. E ali a gente vê a possibilidade de você pegar um carro e viajar o mundo inteiro sem ter que pegar um avião e cruzar 11.000 quilômetros de Oceano Atlântico. Ah, mas o mar é tão bonito, o mar é tão lindo. Mas você já parou para analisar, meus irmãos, que a terra é 1/3 de terra, o resto é tudo mar? Quer dizer, vamos ver se eu não erro na minha matemática aqui, se eu não me engano. 3/4 do planeta é só água e 1/4 é terra. Então, assim, é uma porção muito pequena para habitar o homem. O resto é tudo água. Se você para analisar a natureza, se é na terra, aqui no espaço, ela é literalmente cercada. É como se o homem ele tivesse dentro de um local limitado. Não é como não, nós realmente somos limitados. Você vê, tem muita terra ainda livre, mas muitos lugares do planeta são inabitáveis. Por exemplo, nós não podemos ir lá no deserto do Saara, onde tem só areia e calor e bichos peçonhentos, e construir uma mansão. Você não pode ir em certos lugares da floresta amazônica simplesmente construir uma casa. Você não pode ir nos cânions, né, os Grand Canyons dos Estados Unidos, lá, que é tudo pedregulho para tudo quanto é lado, é um vale de pedras, e construir uma casa lá. Você não pode fazer uma casa flutuante no meio do Oceano Índico, Atlântico ou Pacífico. Existem ilhas na Terra que você não pode pensar em construir uma casa porque são lugares inabitados. São lugares perigosíssimos. Quer dizer, você não pode ir no Polo Norte ou no Polo Sul, que tem terra a perder de vista, tudo coberto de gelo, e construir uma casa, porque o frio não te permitiria viver ali todo ano. Então a gente é limitado. Aí você fala, não, mas eu tenho a Lua. Quem sabe a gente vai colonizar a Lua? Mas já se prova, a Lua ela não tem... A gravidade da Lua é diversa da Terra, você flutua lá a Lua. A poeira da Lua, a gravidade é tão zero na Lua praticamente, que a poeira da Lua, ela não se move, não tem vento, não tem brisa, não tem ar. A Lua, se a gente para analisar, é uma terra morta, estéril. E ali você começa a ampliar os seus olhos para o espaço adentro, né? Para o espaço fundo, né? São planetas todos desabitados, planetas gasosos, planetas com temperaturas extremas, se é pro quente que pro frio, planetas em que não tem o ar que a gente pode respirar, planetas com mares e mares e mares de gás, esse gás de cozinha que a gente usa na nossa casa no estado líquido, preenchendo, cobrindo superfícies aí de vários planetas. Quer dizer, a gente não tem para onde ir. Mas até na nossa própria natureza, meus amados, você
tem dentro da sua cabeça o equipamento mais sofisticado, poderoso, chamado cérebro. Mas Deus, ele delimitou uma porcentagem para você usar esse cérebro. Dizem que Albert Einstein, ele teve condição de usar até 10% do seu cérebro, ou quase 10%. E ele é cotado como o homem mais inteligente de todas as épocas. Mas 10%. Quer dizer, e os outros 90%? Quantos filmes de fantasia científica aí, filmes, né, científicos aí, eles mostram um pouquinho da capacidade cerebral. O homem, ele imagina, ele vislumbra como seria o seu cérebro 100% desenvolvido. Aí eles jogam telepatia, eles jogam condição de fazer coisas com a força do pensamento, mas eu vou ser sincera, eu acho que a coisa é muito maior e profunda do que isso. A inteligência, a capacidade, são coisas que nos foram seladas. É como se o ser humano, ele tivesse recebido de Deus, depois da queda, do pecado, justo necessário para viver nessa terra. Mas ainda assim, com toda essa limitação, Deus, ele deixou uma atmosfera maravilhosa, um céu lindo. Quando a gente não tem nuvem no céu, aquele azul, você não cansa de se olhar. Você não cansa de parar e ficar olhando para o céu. Se você tivesse condição de deitar no chão, ou numa bela cadeira, ou numa rede, e olhar para o céu azul, você não cansa. Se o sol não queima a sua pele, não te dá problema, você não cansa. Se você parar para analisar, você não cansa de olhar para o mar, você não cansa de olhar para as montanhas, você não cansa de olhar para o céu estrelado, você não cansa de olhar para a lua, você não cansa de olhar para o céu azul, você não cansa de olhar para dunas de areia, você não cansa de olhar para rochedos, você não cansa de olhar uma cachoeira, você não cansa de observar um jardim. Se você para analisar toda essa natureza, ainda que seja um ambiente de neve, você não cansa. Se aquilo ali não te dá fastídio, se o frio não te dá fastídio, ou calor, ou vento, você não cansa de olhar. Tanto que as pessoas vão fazer o quê? Férias aonde? Ou nos Alpes, quando elas têm condição, ou na praia, ou na montanha, meia floresta. Porque tudo isso nos traz paz, tudo isso nos traz liberdade, tudo isso nos traz a grandeza daquilo que a gente está observando. As montanhas gigantes que a gente tem à nossa frente. Tem uma irmã que ela conheceu as cataratas do Iguaçu, se eu não me engano, o local que ela foi. E ela disse que foi bem embaixo dela, tirou foto e tal, e disse que quando ela olhou, ela viu aquela cachoeira gigante caindo. E ela disse que ela chorou, porque ela falou, gente, eu estou contemplando a glória de Deus diante dos meus olhos. Então, se a gente para analisar as coisas que a gente tem, elas são limitadas. Mas quando a gente está um pouquinho próximo disso, aquilo ali abre o nosso coração. É como se Deus quisesse nos lembrar a cada vez que a gente pode contemplar a sua natureza. É como se Deus quisesse nos lembrar, olha, a minha obra contempla a minha glória, reflete a minha glória. A nossa inteligência ela é limitada. Mas ainda sendo limitado, olha quanta coisa o homem conseguiu criar, desenvolver. O homem ele é capaz de cantar, o homem é capaz de soar vários tipos de instrumentos, todos que aparecem no planeta. O homem é capaz de dançar, o homem é capaz de colorir, o homem é capaz de construir, o homem é capaz de curar através da medicina, o homem é capaz de fantasiar coisas, o homem é capaz de se expressar e contar uma história. O homem é bonito, o homem ele é criativo, o homem ele é capaz de ensinar, o homem é capaz de falar e trazer alegria, mas também ele é capaz de ensinar através do modo de falar. O homem, ele cria roupa, ele cria casa, ele cria comidas, pratos, ambientes. O homem, ele pode interter-se com os animais. Olha, limitados. Quanta coisa a gente faz.
Mas nós somos limitados. Mas esse não é o propósito de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Essa nunca foi a vontade de Deus. Deus, quando Ele criou a terra, Ele não quis limitar a terra como ela está atualmente. Eu creio que na eternidade, aonde o ser humano já glorificado, transformado, pisar, ele poderá fazer algo. Nós somos milhões de milhões de milhões, desde a primeira geração de Adão e Eva até o dia atual. Todas as nossas gerações, todo o povo que Deus foi colhendo com o tempo, a safra, a grande colheita de Deus vai ser vista agora, quando Ele juntar todos os seus santos. Os santos que vão subir na tribulação, os santos que vão subir no arrebatamento, os santos que morreram em tempos passados. E Ele vai juntar sua grande colheita. E Ele vai olhar para todos nós. Antes Ele olhava para Adão e para Eva e caminhava com Adão e Eva. Mas próximos são os dias em que nós vamos estar com Deus. E Ele vai olhar numa assembleia única cada um de nós. E aí Ele vai começar a revelar realmente os seus planos. Como Ele realmente gostaria que a natureza fosse. Como que Ele tem coisas lindas, infinitas, para aqueles que forem para o céu. A minha pergunta para nós, para vocês, porque eu já tenho a minha resposta. Mas a minha pergunta hoje é: você quer ir para a eternidade com Deus? Aqui a gente chegou à conclusão que não se limita só ao céu. Não se limita só ao céu. A eternidade não é só o céu que nós pensamos. Ai, aquele lugar azul, cheio de nuvem, que não tem nem chão. Ah, tá, tem a rua de ouro, tem isso, tem aquilo. E a gente vai estar glorificando a Deus e a luz de Deus vai iluminar. Então eu vou perder a lua, eu vou perder o sol, eu não vou ver estrela. Vai ser monótono, porque eu acho tão bonita a estrela, eu acho tão bonito o sol, eu acho tão bonita a lua. Como é que pode um ambiente ser limitado a tal glória de Deus que vai iluminar tudo, e os céus passarão, o sol e não sei o que? Mas como é que vai ser? Eu vou estar lá no céu, aí eu vou descer aqui para a terra, quando Ele descer com a cidade da Nova Jerusalém. Aí você começa a ler a história, que é uma cidade baseada em pedras preciosas, a estrutura, né? Os alicerces são todos de pedras preciosas, um quadrado, pérola nas portas, as 12 portas são 12 pérolas. Aí você começa a imaginar aquela bola gigante em forma de pérola, aí você começa a limitar com a sua condição de imaginar aquilo que você lê, as coisas de Deus. E aquilo começa a gerar uma espécie de monotonia, porque você fala, gente, você vai numa praia paradisíaca, é a coisa mais linda do mundo. Você contempla a barreira coralina, você vê peixes, corais e todos, é lindo. Você vê montanhas, você vê todas as espécies que a gente tem, fungos, para quem gosta de comer fungo, leite, para quem gosta dos derivados do leite, as frutas, as verduras, os legumes. Mas o céu, o que vai ser o céu? Aí a gente fala a palavra céu e se limita, se fecha, se encláusula só nisso. Mas Deus, Ele está dizendo para nós, nesses dias em que Ele tem nos preparado para subir, para viver com Ele, que as coisas que Ele tem preparado para nós, nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao nosso coração aquilo que Ele tem preparado para nós. Por que para nós? Porque nós somos aqueles que o amam. Então nós não podemos contemplar nem a sombra daquilo que Deus está preparando, porque não chegou no nosso coração. Então a gente não tem capacidade nem de imaginar, supor aquilo que Ele está fazendo para nós. Glória a Deus para nós, não é prepotência dizer para nós, mas é uma ambição santa, é uma ambição de fé. Ele está fazendo para nós porque nós o amamos. Se você ama esse Deus tremendo, você pode ter certeza que você vai contemplar com os teus olhos, você vai ouvir com os teus ouvidos. Eu não sei se você gosta de música, eu amo música. E eu estou privada da música já há tanto tempo. Por temor a Deus, por medo
de profanar, de contaminar a minha vida. Eu tenho me limitado muito com música, mas era uma das coisas que eu mais amava. Quando eu era do mundo, eu ficava viajando nas minhas músicas. Meu prazer era ir para a loja comprar CD, era investigar tal música, era aprender a letra da música. Eu só não aprendia só um instrumento porque eu não sou brava para isso, mas para cantar eu gostava tanto. E quantas vezes eu ouvi músicas que me fizeram emocionar, que me fizeram chorar, que me fizeram rir, músicas que me levantaram o astral, o humor, músicas que me deram inspiração para criar alguma coisa, músicas que colocaram no meu coração aquela sensação de riqueza, abrindo os meus olhos para um ambiente muito mais moderno, muito mais bonito. Tem música que levam a gente, nos levam a pensar em ambientes diversos. Eu não sei se vocês já observaram, mas imagina como vai ser a música do céu. Como vai ser a música do céu? Como vai ser a música da eternidade? Como eu disse, não vamos nos limitar à palavra céu, mas vamos nos dar a palavra eternidade, porque é o tempo que nós vamos viver. É o tempo eterno. Então vamos vislumbrar uma coisa sem uma viseira, meus irmãos. Ainda que essa viseira está aqui, porque nos nossos olhos, eles ainda não puderam contemplar as coisas que Deus tem para nós, mas vamos tirar essa viseira pela fé e fechar os olhos, porque a gente não pode ver, mas a gente pode ter expectativa. Fechar os olhos físicos, tirar a viseira que nos limita a condicionar a Deus, porque nós temos condicionado a Deus em tudo. Nós temos limitado a Deus em tudo, ainda que Ele não seja limitado e não se esteja limitando na nossa vida. Porque Deus, Ele não muda os planos dEle. Deus, Ele continua guiando a nossa vida ao propósito final da transformação que Ele desejou para cada um de nós. Mas nós temamos e temamos e temamos em limitar a Deus em tudo. Então, pela fé, Deus hoje Ele nos convida a tirar essa viseira espiritual, a fechar os olhos físicos e a abrir o coração pela fé e a dizer, ainda que nós não vemos, ainda que nós não ouvimos, ainda que não chegou no nosso coração as coisas que o Senhor tem, olha que palavrinha pequenininha, mas ela dá um entendimento de algo constante e contínuo. É como se Deus agora, nesse exato momento, 29 de maio de 2015, para mim, 9 da manhã, Ele ainda está lá fazendo coisas. Certa vez eu disse que Deus é uma fonte inesgotável de vida, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é uma fonte inesgotável de vida. Se Deus, Ele é uma fonte inesgotável de vida, Deus, Ele está constantemente criando. Basicamente, pela lógica, na eternidade, nós não vamos nos cansar nunca. E nós não vamos nunca achar que Deus chegou no seu limite. Nós não vamos nunca ver Deus chegar no limite. Porque Deus, a cada dia eterno, Ele vai criar algo novo. Quando você pensar, agora eu já entendi tudo, eu já conheci tudo, eu já percebi tudo, eu já sei tudo, na eternidade, Deus, Ele vai nos surpreender com algo novo. É isso que Deus está querendo falar para nós. Às vezes ali no céu a gente... Vamos só fantasiar aqui 2 segundos de palavra, mas imagine que Deus vai pôr vida em todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, e Deus vai dar a possibilidade para nós viajarmos, né? A velocidade da eternidade, que não é nem a velocidade da luz, porque a velocidade da luz ainda, ela requer milhões de anos, dependendo de um lugar ao outro que você vai, mas vai ser uma velocidade que nós não temos como descrever com as nossas inteligências, com a nossa consciência, com o nosso conhecimento. A velocidade na eternidade, ela é muito diversa de tudo, vai ser uma velocidade instantânea, vamos tentar chamar assim, ok? Então, no mesmo tempo que você está na galáxia A, você pode estar na galáxia B instantaneamente, né? E a tecnologia eterna que Deus, Ele vai talvez nos permitir a ter, talvez, porque a Bíblia diz que tem carros, né, de fogo. Você vê lá Isaías, né, sendo arrebatado num carro de fogo, né? Você vê o apóstolo João citando um objeto que tinha rodas, e as rodas caminhavam para os 4 lados ao mesmo tempo e tinham olhos por todos os lados.
Então, assim, existe coisas no céu que a gente não tem nem como. Ah, é um objeto. Aí você imagina um olho grande ou uma bola cheia de olho. Eu sempre, quando eu leio aquela passagem, eu imagino uma coisa mesmo. Imagino uma coisa meio monstruosa. Mas aí eu me lembro, né, de João descrevendo várias coisas do Apocalipse. Tem os profetas antigos. Teve um que ele descreveu que nos últimos dias os homens iriam correr por todos os lados e ele via, como que fala? Ele via luzes, ele disse que via luzes, faixa de luz para todo quanto é lado. Realmente ele via os carros, ele via os aviões, mas ele não tinha palavra para descrever aquilo por causa da mentalidade, da tecnologia da época dele, né? Então, meus amados, imagina, né? Deus, ele então te dá tudo isso. Aí você fala, poxa, a gente já tem a velocidade instantânea. No mesmo tempo que eu tô na galáxia A, eu posso ir na galáxia B. No mesmo tempo que eu tô no planeta tal, eu tô no planeta tal. Eu conheci minerais diferentes daqueles da tabela periódica, né? Metais diferentes, materiais diferentes, plantas diferentes, seres diferentes, vidas diferentes, coisas diferentes. As estrelas eu posso contemplar a olho nu. Eu posso ver as águas, eu posso ver plantas que não morrem nunca. Tem gente que diz que flor no céu canta, então eu já vi as flores que cantam, a rua de ouro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, imagina que você poderia falar, e eu vi até a glória de Deus, quando eu quero, eu vou lá no santuário, eu posso sentar de frente para o Deus Todo-Poderoso, naquele trono branco, e receber a glória dele, e eu vou ficar extasiado ali. Quer dizer, a gente tenta se limitar a tudo isso, mas é como se Deus estivesse falando para nós, olha, a cada dia na eternidade, eu vou te surpreender com algo novo. Quando você pensar que já conheceu tudo, já viveu tudo, já sentiu tudo, no dia seguinte da sua eternidade, você vai ver algo novo e você simplesmente vai entender que você ainda não viu nem o começo daquilo que eu posso fazer. Dá para entender, meus irmãos, aquilo que Deus está passando para nós? As profundidades de Deus, os mistérios de Deus, a natureza de Deus. Ah, mas não vai ter espaço para criar tanta coisa. Ah, o universo que a gente vê, que a gente entende, parecerá ser pequeno. E aí você, na sua limitação, vai falar, Deus não pode criar mais nada. A gente já roda o universo inteiro. Com a nossa nova vida eterna, né? A gente gira para tudo quanto é lado. Não tem mais espaço. Mas aí Deus, ele nos lembra. Ou ele nos lembrará. Você se esqueceu que eu posso medir o universo com o palmo das minhas mãos? Que eu posso chamar cada estrela pelo seu próprio nome? Meus irmãos. Aqui a conversa dá pano para manga. Aqui o entendimento, ele é muito profundo. Ele não para. Ele não para. Eu quero ler com vocês alguns textos, porque Deus, ele está trazendo consolo para a igreja nesses dias. Deus, ele está trazendo revelações maravilhosas. E Deus, apesar dele estar mostrando que a ira dele se aproxima dessa terra caída, desse mundo que jaz no maligno, Deus, ele quer se revelar para nós como ele é na sua natureza. Não pense você que Deus, ele vai estar irado por toda a eternidade. Não pense você que Deus, ele vai estar irado com a nossa natureza caída, com as coisas criadas, com a natureza em si para sempre. Deus, ele reservou a ira dele para aqueles que pecaram, para aqueles que vão morrer a segunda vez. Mas fora isso, todo o resto, Deus, ele só tem amor para dar. E se você ler em João capítulo 14, eu quero ler com vocês, eu estou um pouquinho assim, sem marcar demais, mas eu quero dizer para vocês, olha, João capítulo 14, versículo 25 diz: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Basicamente, Jesus, aqui ele promete o Espírito Santo para os apóstolos, tá? E ali ele ainda estava no meio dos homens, no meio daqueles homens. E aqui ele começa a se despedir dos apóstolos, porque ele estava para subir para as nuvens. Então lá em João ele fala, se você ver a partir do versículo 15, você vai ver, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não mais me verá. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Depois no versículo 26... Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo, ele está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu faço o que o Pai me ordenou. Então Jesus ali, ele estava, né, se eu não me engano, para ser crucificado aqui ainda, quando ele fala que o príncipe daquele mundo estava para vir, tá? E ali ele é assim, ele orienta os apóstolos, tá? Ele conversa com os apóstolos, ele promete o Espírito Santo, ele promete a paz, ele consola os apóstolos dizendo que ele estava para partir para junto do Pai. E ele estava dizendo ali que o príncipe deste mundo está vindo. Esse príncipe e deste mundo e esse está vindo é o anticristo. Ali há 2015 anos atrás, Jesus ele já estava dizendo que esse mundo jaz no maligno. Que o príncipe deste mundo já operava. Os apóstolos mais tarde dizem que o espírito do anticristo ele já opera na terra. Mas Jesus ele ainda vai mais longe, dizendo que ele está vindo. E ali ele veio e matou Jesus na cruz. Quando os homens mataram Jesus na cruz, tinha influência de Satanás, porque era um propósito dele tentar acabar com a promessa da salvação eterna de Deus para com os homens. E Deus... ele manda Jesus, e Jesus ele morre na cruz por obediência a Deus, ao Pai, porque ele sabia que se ele não morresse naquela cruz, os homens iriam perecer por toda a eternidade. E todas essas coisas aqui que a gente conversou até agora, elas não seriam nem longe pensamento de desejo do nosso coração. A gente viveria em trevas eternas. Então você vai ver em João capítulo 14 a promessa de Jesus para com os homens, dizendo, eu vou, mas o meu Pai enviará a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E é por ele, com ele, que nós temos estado em comunhão. É através da bênção de Deus que nos deu o Espírito dele, que nós falamos das coisas de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos inspira a vislumbrar aquilo que Deus tem nos dado. Quando a gente fala da glória futura de Deus e da glória futura da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ser, é porque Deus ele tem nos dado essa palavra na Bíblia. Jesus ele diz que nós seremos como Ele e nós estaremos onde Ele vai estar e nós governaremos com Ele para sempre. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não nos abandonará nunca. Ele vai estar conosco também para todo sempre. Olha que coisa linda. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Não pensemos que uma vez que a igreja for arrebatada aos céus e vai chegar lá, o Espírito Santo simplesmente vai falar, olha, não vou estar mais com vocês. Agora eu vou para outros lados. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é a ponte que nos colega ao coração de Deus. Não só agora, mas na eternidade. É por isso que na eternidade, ou no céu, para quem quiser entender com essa língua, você vai poder estar sempre em comunhão com Deus.
Como que Deus ele é onipresente? Como que Deus manifesta a sua onipresença, a sua onisciência? Principalmente nos homens. Aquilo que liga a nós, a Deus, é o Espírito dele. O Espírito está em todo lugar. A Bíblia diz em Gênesis que antes a terra era vazia e era cheia de águas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo que ele está aqui comigo no meu coração, ele está no seu. E ele está lá no céu, no coração de Deus. E ele está no coração de Jesus. E ele está em todos os lugares. Meus amados, creiam, o Espírito Santo de Deus, nesse exato momento, ele está conosco. E ele está numa conexão direta com Deus. A gente está limitando a Deus, é o que eu estou falando. Mas se a gente começa a observar as coisas que Deus permitiu que nós fizéssemos, você vê, eu estou falando da Itália, a 11 mil quilômetros de distância de vocês. Mas vocês estão ouvindo a mim ainda hoje. Se eu tivesse que partir daqui fisicamente para chegar até você, para falar com você, eu precisaria no mínimo aí de umas 18, 19, 20 horas para chegar até você. Mas através da tecnologia da internet, é quase em tempo real. Se eu quisesse, eu poderia até falar com você em tempo real pelo telefone. Não? Agora, se nós que somos caídos e limitados podemos ter essa versatilidade de comunicação, imagina Deus com seu Espírito. E aqui a Bíblia fala sobre isso. O Espírito ele vai estar conosco eternamente. Não vai ser uma despedida lá no céu. Não vai ser que chegou ali, o Espírito Santo vai olhar para você, você vai olhar para ele, você vai se conhecer com ele. Aí ele vai bater a mão no seu ombro e falar, ó, terminei meu trabalho, você está em boas mãos, você está com Jesus, você está com Deus, agora eu vou para um lado, você vai para o outro. A gente vai se esbarrar por aí na eternidade. Não! Nós vamos estar com ele ainda mais no nosso coração, ele vai estar mais vivo ainda. A gente vai poder sentir a Deus de um modo muito mais poderoso dentro de nosso coração na eternidade. Hoje a gente já tem tanta experiência linda com Deus. Hoje a gente já ouve tanta voz do Senhor. Mas Ele diz para nós hoje que lá na eternidade ainda vai ser muito mais amplificado o sentir o Espírito Santo na nossa vida. Temos que nos lembrar que Deus fala que Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E nós sentimos todo o nosso corpo físico através dos nervos e dos neurônios, das ligações. Se você tem uma formiguinha que te pica lá no dedinho do pé, você sente a dor na hora. Porque o corpo está todo interligado. Assim é no Espírito. Assim será na glória eterna. Nós vamos estar ao mesmo tempo com Deus. Não temos que pensar, poxa, são milhões e milhões e milhões e milhões de santos. Aí de repente você vai se ver na rua, da sua rua lá na casa celestial, da sua mansão celestial. Vai perder de vista porque vai ter uma mansão atrás da outra, porque essa é a nossa limitação. A nossa imaginação, ela fala assim. E ali você fala, poxa vida, lá no final daquela rua mora Esther, a rainha Esther. Hoje Jesus é lá com ela, marcou a visita com ela, vai tomar um chá com ela. Mas até ele poder tomar um chá comigo, eu tenho que pegar a senha, né? Entrar na fila. Para esperar que ele visite a Esther, depois aquele que está na outra casa, na outra, na outra, na outra. E são mais de 10 mil casas até chegar na minha. Quanto tempo na eternidade eu vou ter que esperar? Será que eu vou ter que agendar uma visita com Jesus lá no céu? Não. Porque Jesus, ele vai estar em todos os lugares. Ah, Ana, como? Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei que lá no céu, meus irmãos, nós vamos poder estar na presença de Deus quando a gente quiser. Você vai estar na presença de Deus. Você vai ter o Espírito Santo constantemente junto de você. Quer dizer, você vai ter Deus com você o tempo todo. Você vai ter Jesus com você. Eu acredito, aqui é uma loucura, mas eu até ouso dizer que lá no céu você vai poder comer com Jesus todos os dias. Você vai ter Jesus morando com você todos os dias lá no céu. Ao mesmo tempo, você vai ter milhões e milhões e milhões de irmãos maravilhosos, porque a família que Deus está reservando para nós lá no céu
Ela é gloriosa demais, ela é linda demais. Talvez vocês hoje tenham um irmãozinho aí em particular que você se apega muito, né? Imagina se amanhã tem a notícia que determinado pastor, ou determinado irmão que é companheiro de oração, uma estrada, né, de batente de vida, morre. Você entra em pânico, você chora, você perde o chão. Imaginem quando David Wilkerson morreu no ano de 2011. Era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falava, era a boca de Deus na terra, é um homem de Deus. Quando aquele pastor morreu, sabe quanta gente chorou? Poxa, nós não temos mais David Wilkerson. É o nosso amigo, o nosso pastor. Pessoa como ele, não tem. Eu estou perdida, eu estou sozinha. Mas lá no céu, não. Lá no céu, todo mundo que você encontrar vai ser aquela coisa, eu quero tanto estar com essa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa, a companhia dela é tão agradável. Aí aquela pessoa passa, vem outro. Aí você, não, aquele é meu melhor amigo, agora esse aqui eu não conheço, eu não sei como é que vai ser, como é que eu posso falar com ele. Não! Lá no céu é uma bênção atrás da outra. A gente vai estar sempre tão junto que não sei se vai dar saudade no céu de estar com determinado irmão. Mas eu creio que a gente vai poder estar sempre perto um do outro. Na hora que... No céu, meus irmãos, eu creio... No céu, na eternidade com Deus, não vai existir necessidade de nada. Nós não vamos sentir falta de nada no céu. Não vai ter aquela sensação de opressão, de angústia, de insatisfação. Ah, hoje eu não estou com pessoa tal. Ah, hoje não sei o quê. Não! Porque o céu é uma fonte inesgotável de vida, de sonhos, de realização, de prazer, de alegria. A Bíblia fala de júbilos de alegria. Júbilos intermináveis de alegria. Eu não tenho como descrever aquilo que vai ser no céu. Qual é a sensação constante que cada um de nós terá no céu. Mas uma coisa é certa, vai ser satisfeita. A palavra satisfação vai ser uma palavra muito usada no céu ou na eternidade, porque nós não vamos ter necessidade de nada. Nós não vamos ter necessidade de estar com uma pessoa em particular porque não tem tempo que eu não estou com ela, mas a gente vai estar sempre tão cheio de tanta coisa linda, de tanta coisa boa, de tudo, que no céu você não vai se sentir em dever, em obrigação com ninguém. Ah, mas aquela pessoa lá na terra fez tanto por mim. Foi através daquela pessoa que eu conheci Jesus lá na terra, então eu quero estar sempre perto dela no céu. Não tem isso no céu. Porque todo mundo no céu vai ser tão importante, vai ser tão necessário, vai ser tão cheio de tanta coisa boa, que vai ser... Ninguém vai querer ter ciúme um do outro, mas vai ser só alegria. Ah, eu acabei de estar na presença de pessoa A, agora eu vou estar na presença de pessoa B, e daqui a pouco nadar C, depois eu volto a nadar. Eu não tenho como explicar, meus irmãos, porque eu entendo na minha cabeça, mas eu não tenho palavras para exprimir aquilo que eu creio que vai ser o céu. Mas uma coisa é certa, no céu nós vamos estar satisfeitos constantemente. E nós vamos estar provando emoções que quando a gente achar que entendeu tudo, a gente vai receber uma carga nova de uma revelação de Deus tão grande que a gente vai estar bobo, a gente vai precisar talvez de um dia inteiro na eternidade para se recompor daquela emoção que Deus trouxe para nós a cada manhã eterna, para se colocar novamente. Nossa, isso foi grande demais. Isso que eu aprendi de Deus, isso que eu vivi com Deus, essa experiência que eu tive com Deus. É um êxtase atrás do outro. E Deus hoje, mostrando para nós alegria, aquilo que Ele é, as coisas do céu, Ele tem uma mensagem para todos nós. Tem uma irmã que ela disse que esses dias ela buscou a Deus, ela pediu a Deus direção e Deus trouxe uma palavra para ela de acordo com aquilo que ela pediu. E ela compartilhou esse texto comigo e eu me tomo o direito de compartilhar esse texto com vocês porque eu me identifiquei muito com a palavra que essa irmã recebeu. E eu tenho certeza que se não todos, muitos de nós nos identificaremos com essa palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Ai, eu acho que eu até perdi uma outra coisa aqui. Espero que não. Não.
Se você vai ler Jeremias, capítulo 45, você vai ler uma coisa. Eu vou pegar direto do versículo 2, tá? Porque é aquilo que mais interessa. Jeremias 45, eu pego do versículo 2 até o versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Baruque, ele foi, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, o profeta, né? Este lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Isso aqui lembra um pouquinho aquilo que muitos de nós estamos vivendo hoje. Quantos de nós já não estamos dizendo a Deus, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. A gente hoje está vendo um Deus tão lindo, tão maravilhoso, mas a gente tem que se recordar que está vindo juízo nesta terra. E a gente tem que recordar que o povo de Deus, muitos estão angustiados. Ora porque estão intercedendo por outros santos, ora porque estão vendo tantas calamidades acontecendo ao redor do mundo, ora porque estão vendo o cerco do juízo de Deus se aproximando e se fechando sobre toda a terra. Ora, porque estão esperando o arrebatamento aí, e muitos estão com a sensação já de frustração, poxa, quando vai ser? Já estou cansado. E por aí vai. E Deus aqui, ele fala que, ora, também para aqueles que são sonhadores, que ainda têm muitos planos para o futuro, Deus fala, mas o Senhor manda me dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei, e arrancarei o que plantei em toda esta terra. Então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque. Por quê? Pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Aí ele dá só uma deixa aqui. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Será que isso aqui é uma promessa que Deus está trazendo para os seus santos? Não sei. Só sei que em Isaías capítulo 55, o chamado de Deus, ele diz, Isaías capítulo 55, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não o satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Depois você pula lá para o versículo 6 do capítulo 55 e continua. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os seus... olha aqui o que a gente está conversando hoje, olha. Versículo 8, capítulo 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Vocês conseguiram entender a mensagem de Deus para nós no dia de hoje, meus irmãos? Em síntese, Jesus nos prometeu o Espírito Santo, que nos guiaria, nos ensinaria, nos convenceria do pecado, do juízo de Deus, que nos daria direção, que nos conduziria a Deus. E nos ama. Depois a gente vê lá, em Jeremias capítulo 45, o quadro em que o homem que crê em Deus está. É um quadro de cansaço, é um quadro de tristeza, é um quadro de fado e enfado. Mas Deus, ele diz que ainda assim, por que você ainda sonha com as coisas desse mundo, uma vez que eu vou trazer juízo sobre a terra? E aí ele fala que ele vai fazer com que nós escapemos com vida onde quer que nós venhamos a ir. E depois ele traz lá em Isaías 55 o chamado. Ele traz o chamado: venham todos vocês que estão com sede. Venham todos vocês que não possuem dinheiro algum, e comprem dele vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Depois ele fala para que nós possamos vir até ele e comer o que é bom. E ali ele diz que a nossa alma, o centro das nossas emoções é a nossa alma. Ela se encha de delícias com a mais fina refeição. A mais fina refeição, ela vem dada pelo Espírito Santo. O leite, ele faz com que a criança cresça. O leite, ele traz a defesa no corpo da criança. Você vê que neném de colo, eles não adoecem facilmente, porque eles têm a defesa, né, da mãe no corpo deles. O leite de Deus, o Espírito Santo, ele nos enche de proteção do Senhor. Glória a Deus. As refeições de Deus são finas para a nossa alma. E a nossa alma não engorda. A nossa alma não entra em indigestão, mas a nossa alma cresce, a nossa alma amadurece, a nossa alma está forte, as nossas emoções, elas estão sob o domínio da graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele fala ainda assim: deem-me ouvidos e venham a mim. É quase que uma insistência de Deus querendo mostrar para nós que nós precisamos dar ouvidos e vir a eles, ouvirmos, para que a sua alma viva, para que a nossa alma viva. Aleluia. E aí ele fala que vai fazer uma aliança eterna com nós. Depois ele adverte, porém, ele diz lá: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Vai vir um tempo em que não é possível achar o Senhor. Nesse tempo é quando a gente ainda estiver vivo. Uma coisa eu tenho certeza, que quem está no inferno não pode mais buscar ao Senhor. Não pode clamar por Ele enquanto Ele está perto. Aqui a gente pode clamar enquanto Ele está perto, mas aqueles que já foram condenados, Ele não está mais perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Olha, o homem mau os seus pensamentos. Por isso que falou da alma. A alma saudável, ela é uma alma que pensa só coisa boa. Ela é uma alma que só gera vida, não morte. E aqui fala que o homem mau pensa coisas maus. E aqui Deus adverte: volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E ali ele continua garantindo para nós que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, que os caminhos de Deus são
não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus. É onde eu falei que a nossa intelectualidade, ela é sempre limitada. Por mais que a gente tente imaginar o céu, imaginar Deus, imaginar as coisas de Deus, a gente não vai ter condição. Porque Deus está elevado sobremaneira na sua santidade, na sua glória e na sua própria natureza. Glória a Deus. E ali ele promete para nós que no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Que no lugar das roseiras bravas vai crescer a chamada murta, que planta linda. E isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno de que não será destruído. Deus, meus amados, eu terminei aquilo que eu queria ler com vocês. Aqui eu estaria só andando à frente e atrás, né? Voltando para um lado para o outro. A Bíblia, basicamente, ela tem tanta promessa de Deus, tanta coisa linda. Eu aqui estaria enchendo ainda uma mensagem maior e eu creio que aquilo que Deus tinha para nós no dia de hoje é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de advertência, mas também é uma mensagem de futuras promessas. Meus irmãos, meus amados irmãos, fechei a minha Bíblia. Meus amados irmãos, a gente precisa apertar o cinto por mais um pouco. A gente precisa ter mais esperança do que a gente já tem. Que a nossa oração no dia de hoje seja também: Senhor, encha-me de força, encha-me de coragem, enche o meu coração, Pai, da esperança que o Senhor tem para trazer. Porque, meus irmãos, quando a gente tem esperança, a gente caminha. Quando a gente crê que tudo vai acabar bem para aqueles que amam a Deus, porque tudo vai acabar bem para nós, a gente consegue ter força para vencer um dia após o outro. Não vamos olhar só para as catástrofes, porque isso não é para nós. Ainda que nós venhamos a perecer em uma delas, é impossível dizer que não. Deus sabe o caminho que Ele tem para cada um de nós. A certeza é que você vai sempre abrir os seus olhos na glória com Deus. E isso é uma promessa dele para nós. Nós não precisamos ter medo da morte e nós não precisamos ter medo da vida. Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso que já garantiu a nossa salvação eterna. Então, meus amados, comecemos a apreciar a ideia de voltar a ter uma vida sana, uma vida que nós vamos poder correr nos jardins de Deus e não vai ter erva daninha para nos picar, não vai ter horticária, não vai ter horticária não é horticante, não vai ter veneno, não vai ter animal maligno, peçonhento que nos fará mal. Nós não vamos precisar ter medo de entrar numa floresta na eternidade e ser surpreso por uma fera, por uma besta, por um animal, por uma aranha, por exemplo, uma viúva negra, né? Mas aonde Deus nos conduzir na eternidade vai ser só vida, bênção e restituição das coisas que caíram. Deus, Ele vai fazer novo todas as coisas. Ele vai restaurar e vai ser só coisa boa. E assim, meus irmãos, eu deixo essa palavra de esperança, de advertência e de consolo para vocês no dia de hoje. Eu os deixo com a santa paz do Senhor e que o Senhor possa estar nos conduzindo realmente nessa esperança, nessa união, nessa certeza. Amém, meus amados? Então, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, trazendo à memória as coisas que vocês precisam colocar em ordem. Porque enquanto nós esperamos essas promessas de Deus que a gente não tem condição nem de vislumbrar, porque realmente é a realidade, a gente tenta vislumbrar, a gente tenta imaginar, mas realmente a gente não tem como entrar profundamente nessa certeza daquilo que Deus está preparando. Então, enquanto isso, a gente tem que também colocar a nossa vida em ordem. Não deixem para amanhã aquilo que vocês podem fazer hoje. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, ilumine os seus passos, guie a sua mente, guie o seu coração, limpe, purifique e renove a sua alma, enche a sua alma de alimento fino, como diz a palavra, né? Que coisa linda. Ontem eu, por exemplo, porque o que aconteceu? Eu vou fechar só com essa experiência aqui que eu tive ontem. Porque como a Itália está andando mal das pernas, né? A minha sogra, ela se inscreveu aqui
na prefeitura da cidade pedindo cesta básica, porque a prefeitura agora está oferecendo cesta básica para todo mundo. Independente de quem é, vai lá, faz uns documentos e consegue ganhar a cesta básica. E eles mandam muito leite, mandam farinha, mandam arroz, mandam óleo de girassol, mandam sal, mandam, né, algumas coisas. E ela, como recebe muito, porque ela e o marido que moram sozinhos, né, e ela não bebe todo aquele leite, é um leite que acaba muito rápido, ele perde a escadência muito rápido. É um leite que com um mês você já tem que jogar fora, apesar eu ainda não joguei não. Enfim, ela começou a me dar um monte de coisa, me deu arroz, me deu leite, me deu óleo de girassol, me deu farinha, a farinha não, me deu algumas coisas, enfim. E desde que ela me deu esses leites, essas coisas, comer muito, eu comecei a usar isso e dar para os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 5. Comecei a dar para eles e tal, esse leite, comecei a cozinhar esse arroz. E o que aconteceu, meus amados? Meus meninos, depois que eles começaram a tomar esse leite da cesta básica, eles perderam a vontade de tomar o leite. Porque meu marido, eu não bebo leite, meu marido bebendo esse leite, eu perguntei para ele, eu falei, mas por que esse leite, os meninos não querem mais beber? Eles perderam o gosto, né? Aí meu marido falou, esse leite, ele parece água, não é um leite gostoso, um leite que você sente que é leite. E eu como muito arroz, né? Eu sou mineira, brasileira, então que brasileiro que não gosta de um arroz? E aqui tem uns arrozes, né, que a gente compra e eles ficam muito bons. Às vezes você não precisa nem afogar. E esse arroz da doação, eu faço esse arroz, eu afogo ele com alho, eu taco caldo quinó para cozinhar, para absorver o gosto e tudo. Gente, é um arroz que para cozinhar ele fica quase meia hora para cozinhar, ou até mais. E ainda assim, depois que ele termina de ser cozinhado, você vai comer esse arroz, ele tá sempre duro. E vira aquela coisa, aquela pasta, aquele cimento, eu não sei dizer, aquele troço lá. Então a gente fala, poxa vida, então eu tô falando mal da cesta básica que eu tô ganhando? Tem gente no mundo morrendo de fome? Quando foi ontem, eu tô com meu menino maior, que ele tá pegando uma crise de tosse, eu acho que é um pouco alérgica, né? E ele começa a tossir, e não tá comendo bem, E com essas doações, a gente praticamente parou de fazer compra, né? A gente parou de comprar aquilo que a gente sempre comprava. Quando foi ontem, eu fui cozinhar, eu tava meio sem coisa em casa, me deu uma espécie de insatisfação tão grande, eu pus aquela comida na minha frente, eu falei, Deus do céu, não tô aguentando mais. Porque quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente não pensa muito na gente não, mas a gente quer o melhor para os nossos filhos. Aí eu lembrei que eu tava com uns 10 euros aqui guardadinho numa bolsa, que eu peguei esse dinheiro, eu tive que comprar até um remédio pro menino por causa da tosse, e sobrou um dinheirinho, eu corri no supermercado, chutei o pau da barraca. Falei, não quero saber. Eu vou comprar o que eu posso do melhor. E aí eu comprei, meus amados, eu comprei uma polpa de tomate, né? De tomate pronta, tinha bacon picadinho dentro, já era tudo pronto já. Condimento da marca mais cara que eu achei. Comprei uma garrafa de suco, o melhor que eu conseguia, porque a gente estava tomando suco escadente. Tudo escadente a gente está comendo esses dias. E aí quando eu olhei para a prateleira do leite, eu fui no leite mais bom que tinha. O leite de alta digeribilidade, um leite sem lactose. E eu olhei aquele leite, quase 2 euros custa o leite. Eu não fechei o olho, peguei uma garrafa do leite, uma garrafa de suco. Comprei peito de frango fresco, praticamente sem ser congelado. Comprei a polpa de tomate já, né, a salsa. E eu vim para casa toda alegre. E eu falei, eu vou cozinhar o melhor para os meus filhos hoje. Deixei de lado aquele material de doação e eu cozinhei o melhor. Hoje, já ontem, a tosse do menino parou muito, porque eu vi que ele comeu bem, ele bebeu leite hoje de manhã. Ficou até com aquele bigodinho branco do leite na boca, que alegria. Então ali você vê a diferença do alimento de fino, né? O alimento fino é o melhor que você pode comprar, que você pode ter, daquilo escadente. Que eles pegam, junta com não sei quanto leite, não sei da proveniência, mistura com tanto de água. Meu marido, inclusive, falou, isso é leite repasteurizado, porque a escadência dele, ela é menor. Então é porque é um produto já tratado 2, 3 vezes, com certeza ia jogar até água para aumentar.
Eu lembro que eu até falei isso. Então esse é um tipo de alimento que a gente pode guardar se vier um tsunami, né? A gente tem que ter alimento guardado. Eu vou juntar esses arroz tudo numa garrafa PET. Se vier uma hora de desespero, a gente de fome não morre. Mas a gente vê a diferença, meus irmãos. Se você tem um alimento de qualidade e você come um alimento de qualidade, seus olhos brilham mais, a sua pele agradece, seu cabelo agradece, você tem mais energia, mais disposição, sua saúde é exaltada, sua energia é exaltada. Mas se você come uma coisa escadente, ainda que é uma doação, você está entendendo? Você fica só empazinado, você fica com a barriga estufada, você está cansado, você está sempre com sono, você está sempre doente. E assim são as coisas. É quando Deus ele fala da nossa alma. Ela vinha até Deus e comeu o seu melhor, ela comeu alimento fino. Quer dizer, compre vinho sem ter dinheiro. Compre óleo sem dinheiro. Venha, banqueteie-se. Tem uma passagem em Apocalipse que Deus ele fala para as igrejas. E tem uma das igrejas que ele fala, você se sente rica e tal, e tal, e tal. Então vem e compra vestes novas de mim, compre vinho novo de mim. Né? Então é isso. Quando você recebe o melhor na sua alma, você tem vida. Se você está aí comendo alimento escaduto, como é que fala? Vencido, né? A palavra me falta na cabeça. Eu falo escadente, é em italiano. Mas alimento vencido, leite misturado com água, repasteurizado 2, 3 vezes, você vai estar sempre tomando um leite de mentira. Às vezes você está vivendo um evangelho que tem mais água do que leite. Às vezes você está se alimentando de um arroz que está sempre cru. Então quando você come uma colherzinha, 2, você já não quer mais aquele evangelho, porque aquilo não é de Deus. Mas a realidade é que quando você toma algo que vem do Senhor, você se alimenta. Aquele leite, ele faz você crescer. A palavra viva, ela faz com que você amadureça, que você cresça, que você esteja forte. Aquele arroz de primeira qualidade ou aquela salsa de tomate feito com tomates selecionados, bem lavados, desinfetados. Quando eles picam aquele tomatinho, eles passam por um controle de qualidade maior. Se você pega aquele da cesta básica, foi tomate podre, misturado com tomate bom, tomate de todos os tipos de gênero, mal lavado, mal picado. Tanto eles batem eles fazem uma polpa daquilo, depois eles cozinham que é troço. Então o que me interessa se tem tomate podre com bicho. Mas se você compra um alimento selecionado, não. É tudo inspecionado por um controle de qualidade. Assim tem que ser a palavra de Deus na sua vida. Talvez você está dentro de uma igreja, talvez você está ouvindo uma palavra de doação, vindo da doação do governo do mundo. Pastores e pregadores e mensageiros que estão passando coisa contaminada, fraco. Evangelho ligeiro, evangelho leve. Mas Deus hoje convida cada um de nós a virmos comer daquela refeição fina, o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu glorifico a Deus por Ele ser tão maravilhoso assim com cada um de nós. São poucos os privilegiados no mundo hoje que podem comer do bom e do melhor, ou não? Ontem eu fiz uma gracinha. Já hoje, amanhã, não sei como vai ser. Talvez eu vou ter que voltar a dar aquele leite para os meus meninos. Talvez o meu marido vai chegar em casa com um dinheirinho a mais e a gente vai correr no supermercado e vai comprar. E eu não quero nem saber, eu vou comprar coisa boa para os meus filhos, porque eu quero que eles cresçam com saúde. Eu não quero viver de ilusão. Assim é o espiritual. Eu preciso comprar de Deus o melhor. E a diferença é que no mundo a gente precisa tirar dinheiro do bolso, né? Fazer uma boa compra não sai barato. Aqui na Itália, se eu quiser fazer uma compra boa, realmente, por exemplo, comprar 6 garrafas de leite da melhor qualidade, comprar o arroz que realmente é bom, que eu sei que meus filhos comem com aquela cara de sorriso. Sabe que sorriso que meus filhos fazem quando eles comem aquele arroz soltinho, né? Aquela verdura fresca, aquela carne suculenta, eles lambem até o prato. Mas se eles comem aquelas coisas escadentes, eles comem assim com aquela cara ruim, com aquela cara de mal vontade, larga a comida e eu acabo jogando tudo fora. A diferença é que se eu quiser fazer uma compra na Itália para a gente passar pelo menos uns 20 dias bem, eu preciso gastar 200, 300 euros. Mas Deus, ele fala que aquela comida que ele tem para nos oferecer é grátis, é gratuita. Ele diz, venha a mim enquanto se pode achar, buscai-me enquanto se pode achar, venha a mim enquanto eu ainda estou perto.
Deus, ele é vida. A mensagem no início desse vídeo foi essa. Deus, ele é vida. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Deus, ele não pode simplesmente parar de criar. Basicamente, Deus, ele está sempre fazendo. Fontes de água viva saem de Deus constantemente. Ele é uma fonte inesgotável de vida. Então, tudo que você vê na sua reta, na sua frente, vindo de Deus é vida. E vida do bom e do melhor. Então, venha. Deus hoje está te convidando. Venha a comer no banquete do Senhor. Venha beber o leite que mana do céu. Venha comer o pão da vida. Venha beber o vinho do sacrifício de Jesus, que te diz, morra para o mundo e viva para mim. E o pão de Deus é um maná que te sustenta, que te alimenta, que te faz crescer direito. O leite, ele te fortalece, ele te faz crescer. Tudo que vem de Deus, meus amados, é bom. É bom. É bom, é muito bom. Então, dei esse pequeno testemunho da brincadeira de ontem. Peço a Deus que nos dê condição da gente conseguir continuar nesse ritmo, né, com o Senhor, continuar nesse ritmo com as nossas famílias, podendo trazer para elas o nosso melhor. Peço a Deus que dê saúde para todos nós, que nos dê força para que a gente continue a trabalhar. Sei que tem muitos pais de família que ouvem, né, os meus vídeos, tem muita mãe de família, muitos têm seus filhos. Peço a Deus que nos sustente até o dia do arrebatamento, nos abençoe, nos dê a provisão necessária para a gente trazer o alimento físico, para a gente trazer uma certa qualidade de vida para os nossos filhos e também trazer a palavra de Deus. Porque se você trabalha, você consegue suprir todas as necessidades da sua casa e você é um cristão ou uma cristã, você está com seu coração em paz e você vai ter tempo para falar de Jesus para os seus filhos. Não é o povo do mundo que só pensa em trabalhar e encher os filhos de coisa boa e não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para o marido. Mas quando Deus prospera, sobra tempo para tudo, não é verdade? Então, meus amados, é isso. Assustei vocês? Jesus abençoe a cada um de vocês e eu os deixo a santa paz do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus.